Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 16 de agosto, a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus 18, do 15 até o 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, será tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que estás nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, mais uma vez, Jesus exortando, ensinando e falando a respeito das questões das verdades. Ou seja, aqui ele nos instrui quando algum irmão estiver fazendo alguma coisa errada, corrigi-o em particular. Meus irmãos, aqui nós temos uma questão, um tanto quanto contraditória. Por quê? Não contraditória a palavra, mas eu quero trazer aqui a questão do canal. Muitas vezes as pessoas falam que a gente do canal, nós deveríamos entrar em contato com os padres antes de expor eles aqui na internet. Normalmente, quando trazemos um caso aqui na internet, as pessoas já vêm e falam que isso é uma reincidência. Ou seja, isso já ocorre há muito tempo. Pessoas já conversaram e a situação não se resolveu, tá? Então, existem escândalos que são bons. Esses que nós trazemos aqui, nós cremos nisso. Porque muitas vezes, depois de a situação se tornar pública, há uma diferença de postura com o sacerdote, com a situação. Já recebemos inúmeros testemunhos aqui no canal. Um mais famoso de um bispo lá do norte que não distribuía comunhão conforme a igreja ensina, e depois de um vídeo nosso aqui, ele não falou mais sobre esse assunto, e todos aqueles que queriam receber Eucaristia de joelho na boca, ele voltou a dar comunhão dessa forma. Então, existem muitas questões. Quando nós trazemos um assunto a público aqui, olha, na grande maioria das vezes, isso já é uma reincidência, e por isso que nós trazemos. Eu não estou falando isso para justificar, mas apenas para que vocês entendam que, muitos pastores que deveriam zelar pela ortodoxia, em seguir a doutrina como a igreja ensina, já não estão fazendo mais. E muitas vezes a forma de correção não é o bispo, mas sim algo que se torne público. O pessoal da teologia da libertação, eles
odeiam que sejam criticados na internet. E muitas vezes mudam a postura depois de um vídeo. Eu quero trazer aqui uma situação que vai de encontro, né, com o que eu estou dizendo, que é uma entrevista do presidente da CNBB. E daí vocês vão ver como são assuntos similares e como eles não admitem os erros. Isso está no Vatican News, Dom Jaime Spengler. A CNBB não tem posição política, mas segue a doutrina social da igreja. E é verdade esse bilhete, né? Como que pode? Isso aqui não é a verdade. Nós sabemos que a CNBB tem se posicionado politicamente desde sempre, desde quando foi criada. Em entrevista ao Vatican News, o presidente da CNBB afirma que as atividades e o trabalho da Conferência da Igreja do Brasil são pautadas pelo Santo Evangelho. Nem a esquerda, nem a direita. A Igreja Católica não tem posição política. Isso é verdade, isso é verdade. Nem partido, mas sim a doutrina social baseada no Santo Evangelho. Isso é verdade. A posição da igreja deveria ser essa, mas não é isso que ocorre no Brasil. A CNBB se posiciona politicamente, sim. É só olhar as suas mensagens, mensagem ao povo brasileiro, você vai ver que é teologia da libertação pura. É isso que explica ao Vatican News o arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Na entrevista que ele concedeu ao jornalista Felipe Brogliato, na Cúria Metropolitana da capital gaúcha, Dom Jaime foi indagado sobre o seu posicionamento político, respondendo que apenas o Evangelho é o que pauta as escolhas e as decisões da Igreja Católica e da CNBB. É a partir do Evangelho que nós somos pastores do povo de Deus na sociedade de hoje, destaca o arcebispo. Se por um lado o presidente da CNBB não expressa nenhum posicionamento político, com firmeza reafirma o compromisso de manter o propósito a respeito da doutrina social, algo tão evidente no pontificado de Papa Francisco, a preferência pelos pobres, marginalizados e excluídos da sociedade. Então, aqui a gente já vê como que entra sem, vamos dizer, sem intenção, mas com intenção, a questão da teologia da libertação. É verdade que há elementos da doutrina social que por acaso desagradam talvez um setor ou outro, mas um ou outro aspecto no contexto da vida social. Mas faz parte do próprio anúncio ser também sinal de contradição. Além disso, o arcebispo de Porto Alegre propõe que a igreja seja um sinal de contradição na sociedade, mesmo que esse processo seja desconfortável, cause tensões e conflitos. Uma igreja que não instiga, não desinstala, não promove a vida, seria uma igreja que necessitaria também de fazer uma espécie de autocrítica. Finaliza o presidente da CNBB. Qual é a questão aqui que nós precisamos expressar e falar mais uma vez? Esse pessoal da teologia da libertação, eles acham que a teologia da libertação é o pleno cumprimento do Evangelho. O pessoal da teologia da libertação, eles acham que a teologia da libertação é a doutrina social da igreja. Mas isso é mentira, não é. A doutrina social da igreja em fazer caridade, ajudar o irmão, ajudar aquele pobre que sofre, né? Vamos colocar igual o pessoal da teologia da libertação falam, os pobres, os marginalizados. Isso ajuda esse pessoal, a esmola, a caridade, ela não tem a ver com a teologia da libertação. Por quê? Porque isso faz parte do que Jesus ensinou. Mas a teologia da libertação, ela não se preocupa em fazer caridade com o pobre, mas ela se preocupa em colocar o pobre no lugar de Deus. Eles deixam os sagrados, desacralizam tudo e colocam o pobre como o centro. E Jesus é o centro.
Se tudo isso que a CNBB fizesse, ela deixasse Jesus no centro, ótimo. Mas daí coloca o pobre, coloca a mãe terra, coloca a ecologia. Aí você vai ver o que eles falam. Eles não falam de conversão, eles não falam de mudança de vida, eles não falam de salvação de almas, eles não falam nada disso. Eles falam de a casa comum, a mãe terra, a Pachamama, ecologia integral e não sei o que. E daí a gente vê que está tudo deturpado, que não é, isso daí não é a palavra de Deus, mas sim uma ideologia. E essa é a realidade. Essa entrevista aqui é uma entrevista que não condiz com a realidade que a CNBB faz. E a gente não precisa explicar aqui, porque inúmeros vídeos nós temos aqui criticando e falando a posição ideológica que a Conferência do Brasil, Conferência dos Bispos Brasileiros, se colocam, que eles se propõem a fazer, que eles indicam, que eles realmente vestem a camisa. Então a posição deles é a teologia da libertação. Não é uma posição heterodoxa no sentido de seguir a doutrina social da igreja plenamente. Então é isso. Mais uma vez, a CNBB falando, mas não é o que ela realmente vive, essas palavras. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.